Bom, gente, primeiramente, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou a Nayara, sou aluna do curso de licenciatura em Ciências Exatas, e hoje eu vou falar um pouco sobre projeto de pesquisa da disciplina de Metodologia Científica. Para dar início, vamos começar pensando o que vem a ser um projeto de pesquisa. Então, quando a gente pensa em projeto de pesquisa, logo nos remite a algumas ideias, né, como TCC, artigo, coisas do tipo, né? Mas o que o manual de normatização traz para a gente de definição de projeto de pesquisa é? Um projeto de pesquisa é um trabalho científico em que se organizam as diversas etapas de uma proposta teórica a ser formulada a respeito de determinado assunto, ou seja, basicamente, ele traz para a gente que é um trabalho científico, né? E que esse trabalho, ele é formulado através de algumas etapas, partindo de quê? De algum ponto, de algum determinado assunto, né? Então, por definição, nós já temos, né, que para a gente obter um projeto de pesquisa, a gente tem que ter o quê? Passar por algumas etapas para a construção desse projeto de pesquisa, né? Então, nada mais justo do que a gente ver quais são essas etapas para entender melhor o que é um projeto de pesquisa, né? Então, essas etapas são a identificação do tema e definição do problema de pesquisa, revisão de literatura, formulação dos objetivos, definição da metodologia, coleta de dados, análise e interpretação dos dados, discussão dos resultados, conclusões e recomendações e a elaboração do relatório final, né? Então, como a gente pode ver, a gente tem algumas etapas para estar realizando esse projeto de pesquisa, né? Então, vamos nos aprofundar e entender melhor como cada etapa funciona, né? Porque para a gente falar de projeto de pesquisa, a gente tem que entender como cada etapa funciona, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela identificação do tema e definição do problema de pesquisa, né? Então, quando a gente fala sobre a identificação do tema, né, logo já nos vem em mente que nós, no caso, porque nós somos pesquisadores, né, precisamos definir o tema desse projeto de pesquisa, né, esse tema a ser investigado. A gente precisa definir esse tema de forma clara, né, e descrever o que é que vai ser investigado. Então, aqui a gente pode exemplificar um TCC, por exemplo. Quando a gente vai definir o tema de um TCC, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? A gente tem que ter em mente o tema do nosso TCC, né? E qual é o problema que eu quero resolver, né? Então, aqui nós temos, para dar início num projeto de pesquisa, primeiro eu tenho que definir o tema de forma clara, né? Bom, se eu quero falar sobre homeschooling, por exemplo, eu tenho que definir esse tema, né, de forma clara. Homeschooling no Brasil é um tema definido de forma clara, e eu vou ter que partir do quê? Partir da ideia do que eu quero investigar sobre o homeschooling, né? Então, é assim que basicamente acontece a construção de um projeto de pesquisa, né? Bom, você definiu o tema, então a próxima etapa é fazer uma revisão de literatura. Como assim? Bom, eu já sei sobre o que eu quero falar, né? Então agora eu preciso entender melhor
e identificar algumas lacunas que eu quero preencher, né? Bom, eu tenho um tema, eu quero saber mais sobre esse tema, preencher algumas coisas que para mim ainda eu não sei, né? Que para mim é uma lacuna, eu preciso preencher essas lacunas, investigando, revisando literatura, né? Por que revisando literatura? Porque quando a gente vai em busca de falar sobre um tema, provavelmente alguém já escreveu sobre aquele tema, né? Então, nós vamos nos aprofundar buscando, pesquisando sobre o que alguns estudiosos já escreveram, né? Então, eu tenho um tema, eu faço a revisão de literatura, me aprofundando naquilo que já tem sobre determinado assunto, né? Então, é importante a gente entender e identificar essas lacunas. Para quê? Para que a gente possa embasar a nossa pesquisa, né? Qual que é a próxima etapa, então? A próxima etapa seria a formulação dos objetivos. Bom, eu tenho um tema, eu fiz uma revisão de literatura, é claro que eu vou ter que estar fazendo uma revisão de literatura várias vezes, né? Só, bom, fiz a revisão de literatura, pronto. Não, mas isso vai acontecendo de acordo com a construção do seu projeto de pesquisa, né? E aquilo que você vai identificando, né? Porque você toma um objetivo, porque a próxima etapa após a revisão de literatura é você tomar um objetivo. Bom, você já sabe mais ou menos o que é, né? Algumas lacunas que você quer preencher, então determine um objetivo, né? Então, com base no problema da pesquisa, né? Que são estabelecidos através do estudo, você precisa fazer o quê? Representar, né, essas metas que você quer alcançar, o que, que você quer responder, o que você busca entender com essa pesquisa, né? Então, é bastante interessante entender melhor sobre essa questão, né? Sobre essa formulação de objetivos para que a gente possa, né, efetuando aí um projeto de pesquisa. Então, a próxima etapa é a definição da metodologia. Então, nessa etapa, o pesquisador ele vai determinar o procedimento e as técnicas que serão utilizadas para coletar os dados, né? Então, isso inclui a escolha dos métodos de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a definição das amostras e as descrições dos passos a serem seguidos, né? Então, nessa etapa aqui, você determina a sua metodologia, determina aquilo que você vai abordar para alcançar os seus objetivos, né? Que procedimento que você vai tomar? Bom, você vai partir da pesquisa, você vai precisar utilizar alguma técnica, por exemplo, se você for falar sobre como um GPS calcula a rota de um carro num projeto de pesquisa, né? Você vai ter que utilizar algumas técnicas, né? Você vai ter que utilizar algumas metodologias, como, por exemplo, se você for falar disso, você vai ter que utilizar algum programa computacional, né? Então, você tem que determinar essa metodologia, o que, que você vai usar, o que, que você vai tomar como base ali para você ter o seu ponto de partida, né? Então, aí nós temos a etapa da coleta de dados. Então, essa é a etapa na qual os dados eles são coletados de acordo com a sua metodologia definida. Então, perceba, como eu estava falando ali, se você for falar, por exemplo, de como um GPS calcula a rota de um carro, né? Você tem a sua metodologia definida, você sabe de onde você vai partir para coletar os seus dados, certo? Então, a coleta de dados, ela depende da sua metodologia, certo? Então, você pode coletar os dados, você pode envolver, dependendo, não sei o que, que vai ser o projeto de pesquisa em si, mas dependendo do que você está analisando, você pode envolver entrevista, questionário, observação, experimento, né? E entre outros métodos. Então, isso vai depender da natureza da pesquisa. Por que a natureza da pesquisa? A partir do momento que você tem o seu tema definido, você tem uma natureza de pesquisa, certo? Então, você vai se aprofundar de acordo com o seu tema, com os seus objetivos, e tudo isso vai fornecer para você
aquilo que você precisa para estar coletando seus dados, né? Então, isso vai depender de pesquisa para pesquisa, certo? Então, a próxima etapa, após a coleta de dados, é a análise e interpretação desses dados, certo? Então, você coletou os dados, a próxima etapa vai ser organizar esses dados, né? Analisar esses dados e responder o problema, né? Lembra que a gente falou lá atrás, que quando a gente tem o tema, a gente define os objetivos a fim de responder algumas questões, certo? Responder o problema da pesquisa e os seus objetivos estabelecidos. Então, essa etapa ela pode incluir aplicações de técnicas estatísticas, análise qualitativa do conteúdo e entre outros métodos de análise, né? Então, essa parte da análise e interpretação dos dados, ela pode ser uma parte, ela é, na verdade, uma parte fundamental e algo bastante vasto, né? Porque dependendo a sua análise, é algo que também pode dar bastante trabalho. Então, percebam que um projeto de pesquisa, ele não é simplesmente eu chegar e falar assim, ó, eu vou lá e vou fazer o projeto de pesquisa. É eu passar por todas as etapas e ir construindo aos poucos o meu projeto de pesquisa, certo? Então, é algo que não é assim do dia para a noite. Então, eu tenho que ter todo um embasamento por trás disso, certo? Então, após eu coletar os meus dados, analisar os meus dados, eu vou discutir sobre os meus dados, certo? Então, nós vamos ter os resultados obtidos através da nossa coleta de dados, certo? Então, ao interpretar esses dados, pode-se gerar uma discussão, né? E esses dados eles podem ser discutidos e interpretados através da revisão de literatura, certo? Então, é por isso que é necessário que a gente faça uma revisão de literatura, para ter embasamento na minha pesquisa, certo? Embasamento dos meus objetivos, embasamento das minhas interpretações, porque tudo que a gente vai pesquisar, basicamente, alguém já pesquisou sobre, né? Então, é interessante essa revisão de literatura, porque tudo isso que a gente faz vai influenciando na construção do projeto de pesquisa, né? Então, nessa etapa de discussão dos dados, o pesquisador ele vai fazer o quê? A conexão entre os dados coletados, certo? E as teorias existentes. Então, é um conjunto. Acaba sendo um vai andando de acordo com o outro, certo? Eu preciso fazer essa comparação, eu preciso entender melhor esses dados, né? Então, essas teorias existentes, ela vai acabar contribuindo para o estudo, para as implicações desse estudo, certo? Então, por fim, nós vamos ter, por fim não, né? Um pouquinho antes, a gente ainda tem o quê? Conclusões e recomendações. Então, com base nas discussões, com base nos objetivos, com base em tudo que a gente já viu ali, que tem essas etapas no nosso processo de pesquisa, então, com base nós vamos chegar nos resultados apresentados e em algumas conclusões do estudo, né? Então, quando a gente chega nessa parte, eu acho que deve ser um pouco até aliviar, algo que dá um alívio, né? Por quê? Porque quando chega nessa parte, a gente vai buscar responder o quê? O problema da pesquisa, os objetivos estabelecidos, as recomendações a ser feitas para futuras práticas, né? Para práticas futuras das áreas dos estudos adicionais. Então, tudo que a gente foi vendo ali ao longo do projeto de pesquisa vai ser o que vai fundamentar a conclusão do projeto de pesquisa, certo? Então, essa parte aqui, quando a gente chega na conclusão, a gente conclui todo o processo, todo o caminho tomado, algo que eu escolhi para falar, por exemplo, como homeschooling, eu vou concluir se ele é bom, se ele não é, se eu alcancei os meus objetivos, porque não é algo ruim a gente falar sobre ter se surpreendido
com algo que você achava ser bom, não ser bom, né? Então, tudo isso que a gente vai fazendo ao longo do processo, a gente traz aqui para as conclusões, né? O que que aconteceu com os resultados que eu esperava? O que que aconteceu com os meus objetivos? Foi algo positivo? Como é que foi? Tá legal? E isso a gente traz aqui para as conclusões e recomendações, porque as futuras práticas, né, também vão acabar utilizando o nosso trabalho como base quando estiver falando de determinado projeto de pesquisa, determinado assunto, certo? Né? Então, por fim, aí a gente vai ter a elaboração do relatório final. O projeto de pesquisa ele é um documento, um relatório final que inclui a introdução, revisão de literatura, metodologias, resultados, discussões, conclusões e recomendações e referências bibliográficas, certo? O relatório final é estruturado de acordo com as normas acadêmicas e podem variar de acordo com as diretrizes da instituição ou da revista científica, certo? Porque esse relatório final ele vai acabar variando de acordo por exemplo, se a gente está falando da UFPR, nós temos um manual de normatização, certo? Então, ele deve ser estruturado de acordo com o manual da UFPR, certo? Então, se eu quero publicar numa revista, eu tenho que estruturar ele de acordo com aquilo que a revista propõe para mim, né? De acordo com o manual daquela revista, se ela tiver algum manual, certo? Então, a elaboração do relatório final do projeto de pesquisa é algo que vai variar de instituições, de revistas e assim por diante, certo? Ah, e aqui estão as referências utilizadas, que foram foi o Manual de Normatização da UFPR e o livro de Histórias Impublicáveis sobre Trabalhos Acadêmicos e seus autores, que o professor tinha passado para a gente. E para concluir, falando desse livro ali, eu achei bem interessante a parte que ele falou ali, né? Que os nossos trabalhos acadêmicos, eles são como um filho, né? Porque quando você está ali, eu não sei se foi certo com essas palavras, né? Mas ele trouxe mais ou menos essa ideia. Que, por exemplo, um filho você não pode se divorciar dele, né? É a mesma coisa com o trabalho acadêmico, porque um trabalho acadêmico ele vai ficar na sua história, ele vai ser seu, independente de quando, como você construiu ele, né? Então, não tem como você se divorciar de um trabalho acadêmico, é isso que o livro traz ali logo no início, que eu achei bem bacana. E um projeto de pesquisa, ele é um trabalho acadêmico, certo? Então, tudo que a gente vem construindo de acordo com a nossa vida acadêmica, é bastante interessante que a gente tenha em mente que isso vai ser nosso, vai ficar no nosso nome, né? Aí vai depender de cada pessoa como que ela vai querer trabalhar, como que ela vai querer apresentar os seus trabalhos da faculdade e assim por diante, né? Então, achei bastante interessante pontuar isso, porque acaba influenciando diretamente na nossa percepção sobre o projeto de pesquisa. Porque se a gente pensar em criar um projeto de pesquisa futuramente, por exemplo, a gente tem que ter em vista que isso vai ficar no nosso nome, seja para um TCC, seja para um artigo científico, e assim por diante. Então, basicamente, era isso. Muito obrigada pela atenção